Nosferatu é o clássico filme de 1922 dirigido pelo F.W. Murnau. É também o filme de 1979, O Vampiro da Noite, dirigido pelo Werner Herzog. E também é essa versão mais recente de 2024, dirigida pelo Robert Eggers. O que eu quero me debruçar é como cada um acaba sendo um reflexo não somente da época que saiu, mas também da visão dos seus diretores. E tudo parte do livro Drácula, o romance escrito pelo Bram Stoker e publicado pela primeira vez em 1897, ali próximo do nascimento do cinema de uma forma geral. E os produtores do filme que o Murnau estava vindo a dirigir não conseguiram os direitos autorais para poder fazer uma adaptação fidedigna de Drácula. Então o que eles acabaram fazendo foi mudar o nome de personagens, virar com Jorlock, e aí veio a se tornar o Nosferatu, que foi o primeiro filme de vampiro da história. Mas ainda, esse Nosferatu de 1922 é uma das bases do expressionismo alemão, que é um dos movimentos cinematográficos mais marcantes e possivelmente mais conhecidos, que buscava a representação distorcida do mundo, usando de uma atmosfera sombria e angustiante. E não à toa, muito do que a gente tem como base do que é o gênero de terror foi convencionado, foi embrionado dentro do expressionismo alemão. Porém, é curioso de se notar que, quando é pensado em expressionismo alemão, vem na mente coisas como o Gabinete do Dr. Caligari, Metrópolis, e Nosferatu, por sua vez, ele foge dos estúdios, dos cenários montados, de preto e branco, e ele é um filme que vai para locações reais e usa-se de cor e até de uma iluminação, por vezes, mais clara. Tanto que eu vendo pela primeira vez Nosferatu, eu fiquei, nossa, mas isso é expressionismo alemão? Porque era essa minha pensata. Vai pro Gabinete do Dr. Caligari, são as formas distorcidas, é aquela coisa mega de cenário mesmo. E o Nosferatu não segue por esse caminho. E aí nas minhas pesquisas, inclusive, eu me deparei que isso foi um ponto de crítica na época, justamente pelo fato, por exemplo, de ele ser um filme mais claro. E uma coisa que me deixou muito surpreso foi justamente o uso das cores para um filme de 1922. De cores no sentido mais monocromático da situação mesmo, porque as cenas de noite vai vir aquele azulado para passar que é de noite, as cenas de dia vai para umas cores mais quentes, para um amarelado meio, a gente vai para dentro dos cenários lá que vai usar a luz de velas, vem um tom mais amarronzado, o amanhecer vai para uma coisa mais rosa, mais pink, e eu achei isso muito legal dentro do filme. Ele é um filme muito à frente do seu tempo, eu sinto, vendo hoje em dia, e tem toda essa questão também, né, que a viúva do Bram Stoker, ela não quis que ceder os direitos autorais e tal, e aí houve uma disputa judicial. É todo um processo dentro do Nosferatu, porque foi ordenada que as cópias fossem destruídas, e aí tem muita cópia que se perdeu, mas teve algumas que foram encontradas, e aí parte por todo um processo de restauração para chegar perto da visão que o Murnau tinha na época do lançamento do filme. E vendo hoje em dia uma dessas cópias restauradas, ele tem muito um pensamento de linguagem, de montagem, de planificação mesmo, que é incrível, tipo, é um filme que dá pra super ver de boa hoje em dia. Tem a questão dele ser um filme silencioso, claro, isso não tem como, mas todo o restante dele tem muitos pensamentos que, como eu já disse antes, acabaram sendo levados adiante com o passar das décadas dentro do cinema. Além de que o olhar que o Murnau traz para a criatura do vampiro é muito interessante, porque o que veio a ser estabelecido depois, que eu acho que foi o que mais perdurou, que é ser aquela criatura bela, sedutora, tal. Aqui não. O Mike Schreck, que interpreta o Nosferatu, o Conde Orlok, ele é um ser que causa uma ojeriza. Ele tem, os dentes dele não são os caninos, né? São os dentes frontais. Ele tem essa aparência meio de rato mesmo, que dentro da história liga-se com a questão de por onde ele vai, ele leva consigo a peste negra que matou dezenas de milhares de pessoas. Pegando a época que o filme foi lançado, que é 22, estava meio que associando-se ali também com a época da gripe espanhola. E eu acho isso muito interessante. E também foi um dos filmes que, o filme no caso, que estabeleceu a questão do vampiro não ser imune, ser vulnerável à luz do sol, que é o grande final do filme, né? Que é o Nosferatu sendo derrotado quando nasce o sol e o galo cacareja lá pela primeira vez. Então é fácil perceber como o Nosferatu ele é um marco muito grande na história do cinema, o que torna a missão de refazê-lo difícil
Justamente porque qual abordagem você vai usar? Você vai refazê-lo, mas aí se você vai refazer, qual é exatamente o propósito para isso? Ou você vai trazer uma outra visão? E eu sinto que o Nosferatu, Vampiro da Noite, de 1979, é um bom exemplo de como olhar para uma nova versão do Nosferatu. Com o livro do Bram Stoker entrando em domínio público, o Werner Herzog, que é o diretor, ele resgata os nomes originais, mas mantém o seu olhar mais próximo ao filme de 22. Ele homenageia o original, inclusive até em momentos de planos e sequências, mas ele alinha isso com o avanço da tecnologia, de câmera, de cores e principalmente do som e do diálogo, o que faz com que esse filme ele ganhe um aspecto mais existencialista para contar a sua história, sobretudo na figura do vampiro. O Drácula / Orlok na visão do Herzog e pela atuação do Klaus Kinski, é esse ser que ainda assim tem aquela aparência grotesca, animalesca, só que ao mesmo tempo ele é muito carregado dessa frustração de não conseguir morrer, desse pesadelo dele é ser não envelhecer, dele se sentir um ser isolado do mundo. E por essa perspectiva, inclusive, acaba sendo interessante o interesse súbito que ele tem pela Lucy, pela Ellen, a esposa do Hutter, porque é a chance que ele vê de uma maneira extremamente distorcida de encontrar um acolhimento, um amor ou uma forma dele despejar todas essas frustrações que ele tem, só que pela maneira impositiva que ele carrega. E dentro desse filme ainda, eu acho que ele consegue pegar a questão da peste negra que aparece no de 22 e expandir nesse sentido. A gente vê muito mais a questão dos caixões cada vez mais tomando as ruas, a cidade ficando cada vez mais vazia e mais tomada de ratos, que é essa infestação que o Nosferatu traz. Tem inclusive uma cena no filme de 79 que é muito interessante, que é a Lucy andando pelas ruas e a gente vê ali um bando de aristocratas, parece, que estão contaminados, mas eles querem ter a última ceia deles. E esse elemento eu acho que é bem construído também nessa versão de 79, no sentido mesmo de se ligar com essa questão dessa crise existencialista do Nosferatu como um todo, do vampiro, porque ele é esse ser que simplesmente não consegue morrer, mas por onde ele vai, ele leva a morte. E no processo de trazer esse caráter mais existencial, eu sinto que o Herzog filma tudo de uma maneira muito mais naturalista, por assim colocar, onde os planos perduram, a gente vê muito uma questão dele admirar a paisagem, a passagem de tempo. É um filme mais vagaroso até em certo nível nesse sentido, o que por consequência tira um pouco do caráter mais aterrorizante da obra como um todo. Por mais que tenha alguns momentos que eu acho inspirado, sobretudo um que eu gostei muito, que é a Lucy sentada de frente pro espelho e a gente vê tipo a sombra dele vindo, só que como ele é um vampiro e ele não tem reflexo, a gente não vê ele no espelho e aí de repente ele aparece ali do lado dela, que é um momento muito incrível. E se na versão de 1922 eu sinto que os papéis são bem definidos, no sentido de que a gente tem a figura heróica do Hutter, a gente tem a figura do vilão, que é o Nosferatu, e a gente tem a donzela indefesa que vai se sacrificar no final, que é a Ellen. Na versão de 79, eu sinto que as coisas se invertem um pouco, porque o herói da história, que seria o Hutter, ele acaba sendo um personagem indefeso, que fica enfermo e acaba não fazendo muita coisa. A gente ainda tem a figura do Nosferatu / Drácula como o vilão da história, mas carregado muito mais desse existencialismo dentro dele. E a gente tem a Lucy / Ellen assumindo um papel mais ativo dentro da história. Ela é uma personagem mais questionadora, que num determinado momento avança com a história por si só. Ela lê sobre vampiros, ela vai questionar lá o Renfield sobre onde está o seu marido, o Drácula aparece para ela, ela confronta ele, vai até o casarão tentar encontrá-lo, até ela entender toda a situação e que tem que partir dela se sacrificar para salvar todos. E até num lugar interessante nesse ponto, porque ela tem as informações, ela tenta avisar as pessoas lá, o Dr. Van Helsing e tal, só que ela não é escutada. Ela é uma mulher que eles apenas olham e falam, não, você está assim porque o seu marido está doente e tal. É uma mulher que não é escutada no final das contas e ela tem que fazer as coisas acontecerem por si só. E seguindo um caráter pessimista do final do original, dentro dessa versão de 79, eu gosto que mesmo diante do sacrifício da
da Lucy e da derrota do Nosferatu, a gente tem o marido, né, o Ruther, assumindo esse lugar de ser um novo vampiro. Ele foi infectado e meio que é isso, ele vai continuar perpetuando, é quase como se fosse uma substituição do mal. O mal nunca é derrotado no final das contas. O que eu acho que é uma visão pessimista, mas ao mesmo tempo muito interessante pela visão que o Herzog coloca dentro dessa história. Então temos o Nosferatu, agora de 2024, dirigido pelo Robert Eggers, que de novo traz a questão do como fazer uma nova versão de um clássico do cinema. E ainda eu acho que é mais agravado quando é pensado que o Robert Eggers, ele é muito fã da versão de 22, já deu várias entrevistas falando sobre isso, que é um filme que o levou a querer trabalhar com cinema e tal. Então tem esse peso a mais no olhar desse diretor. E pensando bem, o Eggers faz total sentido ser a escolha de fazer uma versão do Nosferatu, porque dada a filmografia recente dele, ele é um diretor que trabalha muito bem essa questão dessa atmosfera do desconhecido, essa questão sombria. Se a gente pega O Farol e A Bruxa, são filmes que trabalham essa questão muito bem. Inclusive tem um vídeo inteiro aqui no canal falando sobre o diretor e como ele trabalha essas questões, que talvez eu nem vou entrar tanto nesse vídeo, se você quiser assistir, depois veja lá o outro. Além disso, de ter o Eggers e tal, é um filme que conta, de novo, com a questão do avanço tecnológico, sobretudo na forma como usar de VFX para contar essa história, que jogam o filme em determinados momentos para a escuridão quase que absoluta, que às vezes a única fonte de luz é aquela vela que está diante da personagem, é como se essa escuridão fosse cada vez mais tomando conta de todo mundo ali, que é muito interessante. Em certos momentos, inclusive, ele quase que adota uma monocromia dentro de certas cenas, que parece que quase não tem mais luz, não tem mais, tipo, cores, no caso, né? Dentro daquelas sequências, que parece que é ele dialogando com o que o filme de 22 acabou fazendo. O que, por um lado, é bom, mas por outro, falta um pensamento melhor do plano, e até mesmo no uso da iluminação e sombras, que mesmo que o Robert Eggers usa, nunca alcançam impacto pela falta de contraste. O único momento que eu sinto que ele se permite isso, e o mais marcante do filme, é a carruagem na encruzilhada que abraça o irreal. No todo, a iluminação realista impede muito do estilo se sobressair. É só você pensar nas sombras do Nosferatu, que é um recurso bom, mas ele compete visualmente com o restante das sombras e iluminação. Novamente, o único momento interessante é no comecinho do filme, envolvendo a cortina e a sombra dele, que de novo dialoga com o irreal. E no contexto que a gente se encontra do cinema atualmente, o que o Eggers também faz é trazer muito mais corpo para a história, expandi-la, talvez seja a melhor palavra, porque tudo acaba tendo mais motivação para acontecer. Então, o Ruther vai até a Transilvânia vender o casarão porque ele está passando por uma crise financeira. A gente vê muito mais claramente o pacto que o Knock faz com o Orlok, a própria questão do professor Albin, deixa dele ser esse homem exatamente da ciência, que ele já foi no passado, e torna-se esse homem muito mais do misticismo, que tem as informações necessárias em torno da criatura vampiresca. Não é só um livro que está ali, que foi lido, então é isso daqui. Tipo, tudo acaba sendo muito mais orgânico, talvez seja uma palavra melhor para se usar, tipo, tudo é expandido nesse sentido de, olha, as informações estão sendo dadas conforme as coisas estão acontecendo de uma maneira muito mais orgânica, muito mais fluida, sabe? De longe, essa versão de 2024 é a mais sobrenatural das três, e num lugar até mesmo que ele vai dialogar e vai incorporar para sua narrativa outros elementos do terror que não apenas só, tipo, o vampirismo, ou ser a criatura do vampiro. Ele vai muito também no lugar de possessão, que eu acho muito interessante, principalmente na relação entre a Ellen com o Orlok, que dentro desse filme, de novo, nessa questão de trazer mais corpo para a história, é colocado que existe uma ligação prévia entre eles que faz ficar mais claro, talvez, por que a criatura quer ir até ela posteriormente. Não é simplesmente ele olhou e falou, eu vou até lá. Tem uma construção para ter esse pensamento. Essa ligação prévia entre os dois vem nesse lugar que a Ellen fez esse pacto com o Orlok, com o Nosferatu, para ele satisfazer os prazeres dela, para ela ter esses prazeres sexuais no final das contas. E aí quando ela encontra e conhece o Thomas, o Ruther, ela deixa o Orlok para trás. E aí ele parte nesse lugar de querer ir atrás dela de novo. Eu vi muita gente brincando na internet nesse lugar de ele é o boy que tomou pé na bunda e não superou a mulher.
de certa forma, é quase que isso também, só que dentro do filme acaba sendo muito interessante porque ele carrega uma opressão muito grande em torno da figura da Ellen e aí ele passa a possuí-la para tentar tomá-la para si, nesse caráter possessivo mesmo, sabe? E aí os médicos da época veem aquilo apenas como histeria. Por essa ótica, é muito instigante como o Eggers quer trabalhar a figura do vampiro, que sempre é uma criatura ligada a questões sexuais. E no caso desse filme, ela sendo associada à repressão do desejo feminino, dessa repressão da liberdade sexual feminina no século XIX, que era vista como histeria, como uma doença que precisa ser tratada, que a mulher precisa ser dopada, precisa ser amarrada, tem que se apertar o espartilho dela porque tudo isso vai fazer bem para ela. Nesse local, inclusive, de associação, a figura do Nosferatu em si, que talvez seja o que eu menos goste dos três, mas eu entendo a visão do Eggers de querer tratar ele como esse ser que precisa ser escondido, reprimido, ligando-se com essa questão do desejo sexual, que não pode ser mostrado. Então ele é um personagem que está sempre nas sombras, a gente mal vê ele direito, menos quando ele está cara a cara com a Ellen, que eu acho que é quando a gente tem os maiores detalhes do personagem, a forma dele ser um monstro mesmo, uma criatura bem monstruosa, grande, fisicamente pesada, a forma como ele se alimenta, tipo, sugando o sangue da pessoa que ele tá atacando no peito. Tudo isso eu acho que é muito legal, dado esse pensamento que o Eggers tem de como falar com essa criatura. Só que, ao meu ver, o problema desse Nosferatu de 2024 é o respeito que o Eggers tem pela versão de 22, porque tudo isso que eu disse, eu sinto que nunca alcança sua plenitude textual, justamente porque, ainda assim, ele quer deixar o Nosferatu alinhado com a questão da peste negra, e isso parece deslocado exatamente, dado que ele poderia simplesmente se aprofundar nesse outro significado que ele está dando para a criatura, tipo, ela poder ainda ser uma espécie de uma assolação, mas não exatamente ligada à peste negra, poderia seguir por um outro caminho. Por mais que eu goste do que é feito com a Ellen nesse novo filme, eu não consigo ver a personagem com tanta agência das suas atitudes, como por exemplo na versão do Herzog. E de novo, por mais que o Eggers faz é muito legal, ele não está exatamente vindo de um vazio. Ele claramente olhou para a versão de 22, que é a que ele mais fala, ele também olhou para a versão de 79. E não somente isso, mas num lugar que, dentro desse filme, dentro da visão do Eggers, tudo acaba partindo dos homens e cabe a Ellen meio que o sacrifício final. E não é nem que eu não goste da fatalidade final do filme, eu acho que tudo bem. Mas, de novo, o Herzog mostrou que dava para fazer uma coisa parecida e seguindo por outro caminho. Talvez a versão de 24 poderia fazer a mesma coisa. Eu acho que falta ao Eggers ser mais a bruxa, ser mais o farol na forma como ele quer contar o seu Nosferatu. Só que essa admiração, esse respeito que ele tem pela versão de 22 impede com que esse seja o seu melhor filme. No fim, é como eu disse, cada obra acaba sendo muito um reflexo da época que ela saiu, da visão do diretor. Eu não é nem lugar de comparação, eu acho que são três filmes bons, cada um ao seu modo. Eu gosto muito do de 22, eu acho que o do Murnau segue imbatível. Eu gosto bastante de escolhas que o Herzog faz na versão de 79 e eu acho o filme do Eggers competente, eu acho um filme ok. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu fui assistir uma outra visão, entre muitas aspas, do Nosferatu, que é A Sombra do Vampiro, que é um filme do começo dos anos 2000, que ele vai brincar muito com a metalinguagem, que é um filme sobre o Murnau fazendo o Nosferatu, e aí o Nosferatu, que inclusive é interpretado pelo William Dafoe, que está dentro do Nosferatu do Eggers, ele interpreta, né, o Max Schreck, só que o filme brinca muito nessa questão da metalinguagem é só um ator de método indo até o limite disso, ou de fato ele é um vampiro, ao mesmo tempo que o próprio Murnau também é tratado quanto uma figura monstruosa para alcançar a arte que ele quer. Não é um filme bom, mas eu acho que a ideia dele é muito interessante. Enfim, só queria trazer mais esse outro filme aqui, porque o Nosferatu, como eu disse, ele é esse vampiro que acabou influenciando muitos vampiros que vieram depois também. E eu acho que a graça é essa, tipo, você vê as três versões e no final das contas, cada uma vai conversar com você de uma maneira diferente e provavelmente você vai ter a sua favorita. E aí agora eu peço para você deixar aí nos comentários
qual é a sua versão favorita se você viu as três. Se você curtiu esse vídeo, assina o canal para continuar acompanhando o meu trabalho por aqui, deixa o joinha e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!